E 70 anos depois, o templo é reconstruído e através do imperador Ciro da Pérsia, há uma liberação para que o povo volte do cativeiro e reconstrua o templo, os muros da cidade. A gente encontra essa história nos livros de Esdras e de Neemias. Mas o que acontece é que nesse período, muitas transformações acontecem com o povo de Deus dominado naquela região. Quando Jesus aparece, a gente lê as páginas do Novo Testamento, já são os romanos que estão dominando. Pompeu chegou na região em torno de 50, 46 a.C., se não me engano, e domina tudo, e os romanos tomam toda a região. Mas é nesse período de transformação que muita coisa acontece. Uma delas, muito significativa, é a construção de um templo em Samaria. Um outro templo. Os samaritanos também seguiam, em certa parte, o costume da terra, que era a terra de Yahweh, ou Yahvé. Mas eles não eram judeus. Eles não tinham a tradição dos escritos, dos profetas e dos salmos. Eles criam apenas no Pentateuco. Liam o Pentateuco, tinham como sacerdote uma dissidência vinda de Jerusalém, mas eles não estavam completamente equivocados. Faziam uma interpretação do Pentateuco segundo a sua ótica. Acontece que essa terra, Sicar, talvez seja a mesma Siquém que a gente lê nas páginas do Gênesis, quando fala sobre Abraão, que passou por Siquém. E quando ele passou por ali, Deus disse a ele para levantar um altar. Então o primeiro altar de Abraão foi nessa região que depois passou a se chamar Samaria. Então os samaritanos, fazendo um templo naquele monte Gerizim, chamava-se Monte Gerizim, eles tomavam para si, requeriam para si o direito de terem um lugar de adoração. Faziam as suas interpretações, e assim eram tidos como imundos para os judeus. Eles estão profanando. Um estrangeiro nem entraria no templo em Jerusalém. Entraria num pequeno átrio inicial, mas ele não era judeu. Não era permitido que ele fizesse isso. Mas em Samaria valia tudo. Interpretavam a sua maneira, colocavam Samaria como a sua capital e o lugar de adoração. Esperavam um profeta que foi prometido por Moisés, porque a primeira ideia de alguém que viria como Messias foi dada por Moisés. E eles chamavam de Tahev, que seria esse mestre que anunciaria todas as coisas. Se bem que o sincretismo dos samaritanos, também com a tradição judaica, é muito provável que acontecesse. Quando a mulher reconhece que Jesus é um profeta, ela não diz o profeta, o Tahev, e não o Machia, o Messias. Mas ela diz um profeta, é provável que seja isso. Então eles tinham essa maneira bem misturada de crer nas coisas, e para o judeu isso era uma abominação. Homens judeus casaram com mulheres estrangeiras e homens estrangeiros casaram com mulheres judias. A tradição dos rabinos daquele primeiro século interpretava a impureza contra os samaritanos, dizendo que um judeu não poderia ter um relacionamento com um samaritano. Um judeu não poderia se alimentar na mesma mesa que estivesse um samaritano. E se o judeu fosse comer num prato que um samaritano tivesse comido, ele não poderia usar o mesmo prato, os mesmos utensílios que um samaritano usou. Uma menina nascida de um samaritano era tido como impura, e eles diziam que ela tinha o fluxo menstrual desde o berço e não cessava. Esse era um sinal da impureza, porque segundo a tradição ela deveria ficar uma semana fora do arraial quando estivesse nessas condições, e não era pura cerimonialmente para as atividades de anúncio no templo, no átrio das mulheres. Então a samaritana sempre seria uma mulher impura. É importante só você entender que impureza naquela época não tinha a ideia que a gente coloca hoje, porque nós carregamos o texto com os sincretismos religiosos do nosso tempo. O que significa impureza era estar impróprio para a atividade cerimonial, seja no templo, nos átrios dos homens, das mulheres, nas cerimônias em que a palavra de Deus era anunciada. Por isso eles se banhavam e se lavavam, por isso a gente encontra as talhas da purificação. Era uma prática
para se sentir de novo puro e estar diante de Deus. O samaritano era um imundo, era um mestiço, não era judeu, tinha uma interpretação do texto diferente da dos judeus, num templo que não é o templo para ser adorado o Senhor, estão fora de tudo. E para dizer a verdade, quando alguém ia da Judéia para a Galileia, ou da Galileia desciam para a Judéia, eles não passavam por Samaria. Samaria fica bem no meio, se você pegar o mapa depois na sua Bíblia, você vai ver. Você pega Naim, Cafarnaum, a região da Galileia, para quem desce Genezaré, para quem desce de lá para a Judéia, para Jerusalém, vai ter que passar no meio de Samaria, a não ser que você desvie o caminho passando por Decápolis, pelo lado oeste do mar da Galileia, e dê a volta, passe por Jericó, Betânia e chega lá em Jerusalém. Tem que dar essa volta. Depende do lugar aonde você sai, se está em Jerusalém e vai para Cafarnaum, mas se vai mais ao norte, um pouco mais a leste, a oeste, é de 50 a mais de 100 quilômetros de caminhada a mais. Para quem andava 2, 3 dias para chegar na Galileia, um dia a mais. Só para não passar na região imunda, daqueles imundos que não são como nós e não merecem a bênção de Deus. Era assim. Você imagina como deve bater, como deveria ser o conflito, quando Jesus anuncia a verdade do Evangelho. A partir de Abraão, você vai ver quando a gente chegar no capítulo 8 de João, a briga de foice no escuro. Porque se Abraão é pai de uma grande nação e nele seriam benditas todas as famílias da terra, vai ter gente de tudo quanto é lugar, não é só judeu, como é que você convive com essa separação? Com essa higienização étnica que você quer fazer?